Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de física. O tema da aula de hoje é força gravitacional, também conhecida como força da gravidade ou força-peso. E você? Você sabe o que é gravidade? A gravidade é esse fenômeno que atrai os corpos para a superfície do planeta. Quando a gente fala em superfície do planeta, a gente está falando ali do chão, próximo ao solo. E o que é uma força? Uma força é qualquer ação capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos. Então, se a gravidade é uma força, qual que é a diferença? A diferença é que a gravidade é uma força que puxa os corpos para baixo, ou seja, em direção ao chão. E como que a força gravitacional, ela é medida? Ela é medida igualmente qualquer outra força, que geralmente vai ser em Newton. E o cálculo da força gravitacional? O cálculo da força gravitacional é igual ao cálculo de qualquer outra força, só que tem um porém. A força gravitacional, ela também é conhecida como força-peso. Então, se força é igual massa vezes aceleração, quando a gente está falando especificamente da força gravitacional, a gente troca o F pelo P de peso. Então, força-peso é igual massa vezes aceleração. Essa força gravitacional, a força-peso, a intensidade dela vai se alterar em relação à distância com a superfície do planeta, a distância do chão. Por exemplo, um corpo que está muito distante da superfície do planeta, ele tem intensidade, ele sofre a ação da força da gravidade, mas não tem tanta intensidade quanto um objeto que está muito mais próximo à superfície. Então, a ideia é o seguinte: quanto mais próximo do chão, maior é a força-peso, ou seja, mais atraído, mais intensa é essa força. E sobre a força gravitacional, também chamada de força-peso, a gente pode entender um pouco essa questão em relação à superfície da Terra, observando, por exemplo, a Lua e um pé de maçã. Se uma maçã se desprender do galho, ela vai cair no chão. Por quê? Porque ela está sofrendo a ação da força da gravidade. Aí a pergunta é: e um objeto que está bem distante da superfície do planeta, como a Lua? A Lua ela sofre a ação da força da gravidade? Sim. Mas por que ela não sofre com tanta intensidade quanto a maçã? Porque a maçã ela está muito mais próxima à superfície. Então, quanto mais próxima à superfície do planeta, maior é a intensidade dessa força-peso, que também é chamada de força gravitacional. Então a gente já sabe responder agora, porque uma maçã, quando se desprende de um galho, ela cai no chão. Ela justamente cai no chão em virtude da força-peso, também chamada de força gravitacional. Quando a gente fala em força gravitacional, força-peso, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos. Por exemplo, se força-peso é igual massa vezes aceleração, a massa é a quantidade de matéria. Então, por exemplo, a professora Aline, ela tem 60 quilos, então é a quantidade de matéria que ela tem. Já um pacote de arroz grande, ele tem 5 quilos, é a quantidade de matéria, é a massa que ele tem. Só que a massa, ela é única em todos os lugares, a massa nunca se altera. Só que tem um porém, a gente costuma a confundir essa história de massa com peso. Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria. A gente até costuma perguntar assim, qual que é seu peso? Mas na verdade a gente deveria perguntar qual é a sua massa. Por quê? Porque quando a gente pergunta qual é o seu peso, a gente está perguntando qual que é a força gravitacional que está agindo sobre ela, porque peso é uma força. Então, o correto é a gente perguntar qual é a sua massa. E a massa de um corpo não se altera. Já quando a gente fala sobre a aceleração que vai dar força-peso, ela é diferente. A aceleração, ela varia conforme o quê? Ela varia conforme a distância da superfície do objeto em relação à superfície do planeta. Por exemplo, lá na Lua, a aceleração é de 1,6 metros por segundo quadrado. Já em uma região próxima aqui ao chão, aonde a gente está, é em média de 10 metros por segundo quadrado. Então, perceba, a aceleração, ela varia conforme o local, a distância que está em relação à superfície da Terra. Exemplificando para ficar um pouco mais didático. Vamos pensar lá na professora Aline. Vamos supor que a professora Aline está lá na Lua.
lá na Lua, ela tem 60 quilos. Agora, a aceleração da gravidade lá na Lua é de 1,6. Então, o peso, ou seja, a força-peso, a força gravitacional da professora Aline lá na Lua é 96 newtons. Já quando a professora Aline está próxima à superfície aqui do planeta, ela tem a aceleração da gravidade em média 10, só que a massa dela continua a mesma, 60 quilos. Então, a força-peso da professora Aline aqui na superfície do planeta é 600 newtons. Por quê? Porque peso é uma força, então ela vai ser dada em newtons. Então, a ideia é o seguinte: quanto mais distante, menor é a aceleração da força da gravidade, tá bom? Então, se a gente pensar, por exemplo, lá no espaço, quando a gente observa aquelas imagens, né, que os astronautas jogam os objetos para cima e eles ficam flutuando. Por que que eles ficam flutuando? Por quê? Justamente porque a força da gravidade lá é menos intensa. Então, a atração dos corpos para a superfície da Terra ela é muito menor. Então, a gente observa aí eles flutuando. Não é possível, por exemplo, a gente flutuar aqui no planeta. Por quê? Porque a gente está bem próximo ao chão, bem próximo à superfície. Então, a gente é atraído pela força gravitacional com muito mais intensidade, pela força peso. Agora vem a pergunta: por que que a Lua ela não cai no chão como uma maçã? Assim como os outros corpos, a Lua ela sofre influência da força-peso, da força gravitacional. Só por que que ela não cai aqui, por exemplo, como cai uma maçã? A Lua ela não cai justamente porque ela está em um movimento rotatório constante chamado órbita. Então, se não fosse esse movimento de órbita constante, a Lua se chocaria com o planeta. Então, perceba, em relação a Lua e uma maçã, a maçã cai em direção à superfície da Terra. A Lua só não cai em relação a essa órbita que ela está sofrendo influência. E ainda bem que a Lua não cai, porque se a Lua caísse, sabendo o peso da Lua, a gente perceberia que ela se chocaria com o nosso planeta, causando um grande estrago. Então é melhor que ela fique no lugar dela mesma aí. Falando sobre a força-peso, né, que é essa força gravitacional chamada de peso, a gente pode perceber que quanto maior a aceleração, maior também vai ser a intensidade dessa força. Então, quando o Garfield ele fala assim que ele não tá gordo, na verdade ele tá no planeta errado, tudo depende da aceleração da gravidade. Por quê? Porque o peso é uma força. Então, se a gente imaginar lá na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6, já que na Terra é 9,8, próximo de 10. Então, dependendo do lugar que você estiver no universo, a aceleração da gravidade muda, e se a aceleração muda, a força-peso também muda. Então, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força-peso é igual a massa vezes aceleração. A massa, ela é constante, ela é única em todos os lugares, mas a aceleração da gravidade, ela vai mudar em relação à distância que se está da superfície do planeta Terra. Pensa lá em Plutão. Plutão é um planeta que está muito distante da superfície do nosso planeta. Então, consequentemente, a aceleração da gravidade, a força-peso lá vai ter menor intensidade. Então, nesta aula, o que que você aprendeu? Nesta aula, você aprendeu que força da gravidade também é chamada de força-peso, e essa força que puxa, né, os corpos aí para baixo, em direção à superfície do planeta. Você também aprendeu que força é igual massa vezes aceleração, e quando a gente está falando especificamente da força-peso, da força gravitacional, a gente fala que força-peso é igual massa vezes aceleração. A gente também aprendeu que massa é diferente de peso. Massa é a quantidade de matéria, já o peso não. O peso é uma força, é a força gravitacional. A gente também aprendeu que a força peso, ela depende da localização que está no universo, ou seja, de quão distante você está da superfície do planeta. Aprendeu também o porquê que a Lua ela não cai mesmo sendo atraída pela Terra. Por fim, a gente termina a aula de hoje. Agradeço, muito obrigada. E se você gostou, dá um like. Até a próxima. Tchau!